Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez mais um TRT na praça. Em mais uma segunda-feira o TRT do Maranhão acabou de lançar edital e nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre essa prova e a gente vai falar sobre estratégias para vencer esse edital e estratégias para estudar de maneira inteligente para essa prova, aproveitando o estudo que você já estava fazendo ou aproveitando o estudo que você vai fazer agora para outros TRTs também, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo aqui, já deixa o like aqui nesse vídeo e também já se inscreve aqui no canal porque tem vídeo novo todo dia por aqui, beleza? Então vamos nessa, vamos à análise da prova do TRT do Maranhão. E antes disso, só queria dizer para vocês que quando eu falei que essas provas estavam vindo aqui, que a era de ouro dos TRTs estava de volta, a galera falava muito que não vai ter prova, tá doido, já estamos perto da eleição, não sei o quê. E mil e uma desculpas para não estudar, mil e uma coisas para dizer que não ia ter concurso, que o Bolsonaro não tinha liberado até agora, mas as pessoas não entendem muito essa diferenciação entre poder judiciário, poder executivo, que não existe essa vinculação toda e que você poderia fazer essa prova sem necessariamente que o poder executivo tivesse uma ingerência tão grande sobre isso. Enfim, eu checo as informações aqui também quando eu trago para vocês e tá aí, um TRT saindo atrás do outro. Desde quando que eu falei que esses TRTs iam sair? Então, mais um TRT na praça, dessa vez o TRT do Maranhão. Vamos à análise desse edital aqui. Bom, a gente começa a análise desse edital observando que a gente tem muitas oportunidades de cargos aí, mas todos eles no cadastro de reserva. E aí é outra coisa que o pessoal não entende muito bem sobre provas de TRT. Não vai vir 320 vagas no seu edital, não vão vir 500 vagas no seu edital, mas o seu TRT pode chamar 300 pessoas ao longo de 4 anos. Claro que nem todos os TRTs vão fazer isso, o TRT do Maranhão muito provavelmente não vai chamar 300 pessoas, talvez fique ali entre 100, 100 e poucas pessoas, eu imagino que seja isso, mas não vai chamar só, por exemplo, 4 vagas, como veio no edital. Veio uma vaga para o cargo de analista área administrativa, analista área judiciária foi cadastro de reserva e técnico judiciário, área administrativa, que são geralmente os 3 cargos que a maioria de vocês fazem aqui, veio com 4 vagas. Eles não vão chamar só 4 técnicos judiciários, eles vão chamar muito mais do que isso, mas o que acontece? Eles não podem colocar esse número de vagas no edital, justamente por quê? Porque depois da decisão do STF de que quem fosse aprovado dentro do número de vagas tinha direito líquido e certo à nomeação, a administração pública tem se resguardado e não colocado o número de vagas dentro do edital. Justamente por quê? Porque se houver um hecatombe, se houver aquela coisa que teve aí, que eu não posso falar o nome, senão o vídeo desmonetiza, durante esses últimos 2 anos, a administração pública não podendo admitir pessoas, ela vai ter que admitir porque o cara entra com mandado de segurança e ela não tem muito o que fazer porque é direito líquido e certo. Então, o que eles fazem? Colocam pouquíssimas vagas no edital, geralmente só aquelas que eles vão nomear assim que o edital sair, assim que a prova for realizada, aliás, e homologada, e depois eles vão chamando ao longo de 4 anos o resto das pessoas, beleza? Então, basicamente, são 4 vagas imediatas no edital, mas eu acredito que a gente vai ter para mais de 100 nomeações nesse concurso, sendo esse TRT aqui um TRT de tamanho pequeno, não é um TRT tão grande não, mas tem vagas para técnico e para analista, e sendo R$ 68,00 a inscrição para analistas e R$ 58,00 a inscrição para técnico, bem justo, tá? O salário, como vocês já sabem, esse é o salário em todos os TRTs, inclusive também nos tribunais superiores é o mesmo salário para analistas e para técnicos, porque é uma carreira só unificada. Então, por exemplo, se você for analista do STF, aí você acha que você vai ganhar mais? Não vai ganhar mais, é a mesma coisa que você que passar no analista judiciário do TRT do Maranhão vai ganhar lá no Maranhão. Então é 12.455,30 para analistas e para técnicos 7.591,37, sendo que isso é o inicial, sem função, sem consideração de que você ganha também auxílio alimentação dentro do seu salário e tudo mais. Então a tendência é ser um pouco mais. Eu, por exemplo, quando tomei posse, só para vocês terem um relato, né? Eu quando tomei posse no TRT do Mato Grosso, o salário no edital de técnico na época era 5.600, se eu não estou enganado, e eu nunca ganhei 5.600, nem no primeiro mês eu já ganhei mais do que isso, porque a gente ganhava o auxílio alimentação, que era dentro do salário e tudo mais. Às vezes você tinha função, às vezes você tinha um acumulado, porque eu tive um acumulado, né, do mês que eu não tinha recebido e tudo mais. Todos os meses daí para frente a gente teve uma progressão
e sempre foi mais do que o salário do edital. Então, só para vocês terem um relato de alguém que viu de dentro, certo? E aqui a gente tem as provas. Uma grande vantagem desse concurso aqui, principalmente para quem tem medo de provas subjetivas, a dita redação, é que esse concurso aqui não vai ter redação, nem para técnico, nem para analista. Isso é muito surpreendente, assim. No meu entendimento, isso só acontece porque a administração pública muito provavelmente devia estar com pressa para nomeação de servidores para esse órgão e, consequentemente, para a realização da prova, né? Porque você não pode nomear servidores se você não tiver uma prova homologada. E eles sabiam que prova subjetiva dá muito mais trabalho, né? Porque você tem que... não é só você colocar um cartão resposta ali na máquina e ela vai te dizer quem acertou e quem errou e quem é o primeiro e quem é o último. Você vai ter que corrigir provas, você vai ter que corrigir recurso, e demora, e tem ação judicial, e não sei o que e tal. Então, tem que contratar gente para corrigir. É uma logística muito maior do que só com prova objetiva que você coloca numa máquina, não é nenhuma pessoa que lê aquele cartão resposta e ele já diz tudo para você. Então, o que acontece? Não tem prova de redação. Então, você só tem prova objetiva. Comemora aí se você não gosta de prova de redação, porque não vai ter nessa prova. E como é que vão funcionar as provas, então, se você não tem prova subjetiva? Para o cargo de analista, a gente vai ter 80 questões e para o cargo de técnico, a gente vai ter 70 questões. E você pode fazer a prova de técnico e de analista se você tiver, obviamente, bacharel em Direito para o analista judiciário, a área judiciária. E no caso de técnico, você só precisa ter o nível médio. Então, se você tem bacharel em Direito, obviamente que você tem o nível médio também. Nesse caso aqui, vale mais a pena você fazer sem levar tanto em consideração assim a sua queda de rendimento, eu costumo dizer, do que no caso das provas da FCC. E vou explicar por quê para vocês. Normalmente, a FCC, que elabora 95% das provas de tribunais, a gente tem provas de manhã de técnico e provas de tarde de analista. Então, se você se cansa na prova de técnico para a prova de tarde, você está perdendo rendimento para a prova que, em tese, você queria passar mais, porque você vai ganhar mais. Nesse caso aqui, não. Se vocês observarem, as provas de analista é que são de manhã, de 9 às 13, e a prova de técnico que é de 15 às 19. Ou seja, você não vai perder rendimento para a prova de analista. Então, se eu fosse você, eu não teria problema e consideraria me inscrever para as duas provas, mas claro, focando na analista, se você tiver bacharel em Direito e se você já tiver visto uma boa porcentagem do edital. Por quê? Porque aí vem o próximo passo, que são as matérias, que aí a gente tem que ficar de olho se vale a pena você fazer essa prova de analista em relação às matérias. Em relação ao horário, já expliquei que sim, mas em relação às matérias, aí tem que ver em que nível você está de estudo hoje. Por que eu digo isso? Eles já foram bacanas e diferentes de outras bancas, porque essa banca que eu não falei para vocês até agora, falha minha, vai ser a FGV que vai elaborar essa prova, e diferente de outras bancas como a FCC, como o CESP, a FGV já colocou aqui o quanto ela vai cobrar em relação a cada uma das matérias. Então já tem aqui 80 questões na parte de analista, sendo 10 de conhecimentos básicos, 10 de português, raciocínio lógico, matemático 10, e enfim, aqui está toda a divisão, não vou falar para vocês aqui toda a divisão, porque senão vai demorar demais de cada um dos cargos. Em relação ao cargo de técnico, 70 questões, ela mostra aqui também 10 de língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidades e assim por diante. O que acontece? Por que eu falei que vocês têm que ficar de olho nesse edital aqui, caso vocês vão fazer prova de analista e caso vocês vão fazer prova de técnico? Em relação à prova de analista, a gente tem 3 matérias novas que normalmente não são cobradas e que tendem a dar muito trabalho para a maioria da galera. Além de todas as matérias que já são cobradas normalmente, como português, RLM, direito constitucional, direito do trabalho, processo do trabalho. A grande questão aqui é que a gente tem direito empresarial, direito previdenciário e direito penal. São 3 matérias que normalmente não são cobradas nas provas de TRTs. E experiência própria, direito empresarial, cara, é muito complicado para você pegar nesse pós-edital. Não estou dizendo que não dá para pegar, mas assim, é uma matéria complicada. Mas é complicada para você e é complicada para todo mundo que em tese estava estudando e que é concorrente forte em provas de TRTs, porque não é uma matéria que está no ciclo das pessoas de TRT. Então, assim, quem é que vai levar vantagem aqui nesse caso em relação a direito empresarial? Que era isso que eu queria conversar com vocês. Quem vai levar vantagem é quem já está bem nas outras matérias do edital, direito de trabalho, processo de trabalho, português, direito constitucional e assim por diante,
e que vai ter tempo para só revisar esses conteúdos aqui e conseguir dar muita ênfase e gastar muitas horas líquidas de estudo desse pós-edital em direito empresarial, direito previdenciário e direito penal. Então, quando eu falo para vocês que você precisa construir uma base no pré-edital, é justamente para você conseguir entregar mais tempo do seu pós-edital nesse tipo de surpresa que vem no pós-edital também. Outra possibilidade, uma possibilidade bem mais viável para a maioria das pessoas, dado que você não precisa de nível superior em direito, você só precisa do seu nível médio. E além de tudo isso também, você tem um edital muito mais enxuto, é o cargo de técnico judiciário e área administrativa, que inclusive a gente tem um 2-3 passei para ele, o link está aqui na descrição, aproveita o preço de pré-edital, que está muito interessante, a gente tem todo o conteúdo separado por dias, num cronograma certinho para você estudar, com revisão já programada, com toda a legislação. A gente vai fazer aula depois no pós-edital, mostrando todas as estratégias para vocês, do que você precisa fazer para ir bem nessa prova. Enfim, link do 123 passei aqui na descrição desse vídeo, beleza? Mas voltando aqui ao cronograma de técnico judiciário, a gente vai ter língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidades e legislação na parte de conhecimentos básicos, e essa legislação a gente vai já falar sobre ela aqui, e na parte de conhecimentos específicos a gente vai ter administração pública, gestão pública, direito constitucional, direito do trabalho e processo do trabalho. A gente sentiu falta de alguma coisa aí, né? A gente sentiu falta de direito administrativo. Cadê direito administrativo? Direito administrativo entrou na legislação, mas entrou na legislação sem todo o conteúdo de direito administrativo. A legislação foi meio mesclada, direito administrativo com algumas partes de legislação de outras coisas também. Essa legislação aqui da política de sustentabilidade, que eu tive que estudar também no TRT da 23ª região, a anterior a essa, né? Essa resolução aqui do CNJ, tiveram outras legislações aqui também, e a parte de direito administrativo, só que não veio a parte de direito administrativo, que é geralmente a mais complicada, que é aquela parte de atos administrativos, aquela parte mais doutrinária, aquela parte de servidores, aquela parte de poderes, aquela parte muito mais complicada de direito administrativo, porque é muito mais fácil você decorar a lei do que você entender a parte doutrinária. Então, assim, direito administrativo veio tranquilo. Você não tem informática e você só tem aqui raciocínio lógico, atualidades, português e aqui a parte de conhecimentos específicos, que aí sim, vem uma matéria que geralmente as pessoas não gostam, que é administração pública e gestão pública, que normalmente são até a mesma matéria, eles dividiram aqui, mas o resto é direito constitucional, direito do trabalho e processo do trabalho. Então, assim, deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam desse edital. Mas eu, particularmente, para o cargo de técnico, achei um edital bem enxuto, considerando que você não tem direito administrativo, a parte pesada, você não tem informática e você não tem redação. Então, você só vai ter que se focar realmente na prova objetiva. E uma coisa que eu queria que vocês ficassem ligados aqui é sobre essa última parte aqui do edital, tanto de direito do trabalho quanto de processo do trabalho. Virou padrão nos últimos editais de TRT, eles estão sempre colocando essa última parte falando tanto de súmulas e OJs do TST, quanto de súmulas vinculantes do STF que tenham vinculação com o direito do trabalho, que tenham vinculação com o direito do trabalho e com o processo do trabalho. Isso porque nas últimas provas estão sempre sendo cobradas as súmulas vinculantes do STF e estão sempre sendo cobradas, obviamente, as súmulas e OJs do TST. A CLT é muito antiga, ela foi se atualizando através da jurisprudência do TST, então é muito importante que vocês levem isso em consideração. Não deixem de olhar as súmulas e OJs do TST, que tem vinculação às vezes com o artigo que você está estudando na CLT, que tem vinculação com o tema que você está vendo na CLT, e não deixem de ver também as súmulas vinculantes do STF, que tenham vinculação, que tenham ligação com o direito do trabalho. E no nosso material do 123 Passei, a gente já fez todo esse trabalho para você. Tanto as súmulas e OJs por assunto, separadas, organizadas, todas aquelas que você tem que ler, tanto quanto você está lendo jornada, remuneração, quando você está lendo, por exemplo, recursos no processo do trabalho, todas as decisões, todas as súmulas e OJs estão lá no nosso material do 123, e também as súmulas vinculantes do STF que tem ligação com o direito do trabalho também já estão catalogadas e já estão separadas no nosso material, então dá uma olhadinha aqui na descrição, beleza? Então, pessoal, aquela coisa, se eu acho que vale a pena estudar para essa prova, eu acho que vale bastante a pena estudar para essa prova, sobretudo em duas condições.
condições. A primeira condição é, obviamente, se você morar no Maranhão ou morar perto do Maranhão, em algum local próximo que vale a pena, que você tenha vontade de morar no Maranhão, caso você passe, fique perto da sua casa, geralmente nos estados ali do Nordeste ou próximo, que vale a pena para você. E a segunda condição é se você quiser um edital para começar a estudar para TRTs e pegar como base determinado edital. E aí você pega essa prova aqui, você obviamente não vai aproveitar todos os conteúdos dessa prova para outras provas de TRT, mas esse é o jogo que tem que ser jogado. É isso que eu explico sempre para vocês. Por exemplo, veio aqui noções de gestão. Eu não estava estudando noções de gestão, mas se eu já estava bem em direito do trabalho, processo do trabalho, direito constitucional, em português, RLM, cara, eu consigo pegar uma determinada legislação, eu consigo pegar uma determinada matéria no pós-edital, porque eu não tenho que focar muito tempo naquilo que eu já estudei, eu só preciso revisar, e revisar é muito mais rápido do que aprender. Então é isso que você tem que entender, que o seu estudo de um TRT, ele tem que sempre ser aproveitado para outras provas, em caso, óbvio, você não tenha êxito na sua aprovação. E caso você tenha, maravilhoso, você vai tomar posse, coisa mais linda do mundo, vai começar a ganhar mais de R$7.500 ou mais de 12 mil se você for analista. Então, sempre tendo essa ideia de que o seu estudo nunca é perdido, que você está sempre construindo a sua base para outras provas e que na sua hora, na hora que for o seu dia, a sua prova para você, vai dar certo e você vai ser aprovado, beleza? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, espero que tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei e me seguir lá no Maude TFCC e voltar aqui amanhã porque tem vídeo pelo menos todo dia de semana aqui nesse canal, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau e até mais.